as modalidades que compõem as provas do atletismo, tá? Nós temos as corridas de pista, que a gente já comentou na aula passada, tá? Que envolve várias provas. Tá? Corridas disputadas em pistas ovais, tá? Cada atleta corre numa faixa, numa raia. Nós temos os 100 metros rasos, 200 metros rasos e 400 metros rasos. Tá? São rasos, por quê? Porque eles não têm nada que atrapalhe eles na pista. Tá? Por isso que é raso. Nós temos as corridas de meio fundo. Tá? Os atletas não precisam ficar na mesma raia. Lembra que eu falei para vocês que eles podem, após a largada, entrar na raia do adversário. Nós temos 800 metros e 1.500 metros. Corridas de fundo dentro da pista, tá? 5.000 metros e 10.000 metros. Isso, nós temos também a maratona, que é disputada nas ruas, com percurso de 42 km, 190 metros. Tá? Corridas com obstáculos são realizadas dentro dos estádios e se dividem em 4 modalidades. Tá? Os 100 metros com barreiras, que é o feminino, 110 metros com barreiras, o masculino. Nós temos os 400 metros, que é tanto para ambos os sexos, né, masculino e feminino, e temos 3.000 metros também, masculino e feminino. Nós temos ainda o revezamento. Tá? A prova de revezamento são disputadas por um composto por 4 atletas. Cada atleta corre 1/4 da pista e passa o bastão para o atleta seguinte da sua equipe. Tá? Então, cada atleta vai correr 100 metros, totalizando, né, os 400 metros da pista. Nós temos ainda também os saltos, tá? Que compõem o salto em distância. O atleta corre numa pista de no mínimo 40 metros, tá? E deve efetuar o salto antes de uma tábua de 20 centímetros de largura. Então, ele pode pisar na tábua, tá? Só que ele não pode ultrapassar a tábua. Ao cair na areia, é feita a medição da distância obtida. Vence o atleta que conseguir o salto com maior distância. Salto em altura. Nesta competição, o atleta deve percorrer uma pista no mínimo de 20 metros e com uma vara saltar por cima do sarrafo, tá? Uma barra horizontal. O atleta pode tocar o sarrafo, porém o mesmo não pode cair. A altura vai aumentando a cada salto positivo. Vence o atleta que conseguir saltar a maior altura sem derrubar o sarrafo. Tá? Arremesso e os lançamentos. Existem 4 modalidades, tá? Nessa categoria. O arremesso de peso, o lançamento de dardo, o lançamento de martelo e o lançamento de disco. Em todas elas, vence o atleta que conseguir arremessar o objeto a uma distância maior. Tá? Nós temos o decathlon, praticada por homens numa mesma prova. São envolvidas 10 modalidades do atletismo. As modalidades do decathlon são corrida, 100 metros, salto em distância, salto em altura, lançamento de peso, tá? 400 metros, 110 metros com barreiras, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara e corrida de 1.500 metros. Vence o atleta que conseguir maior pontuação no geral das provas. E o heptathlon, tá? Prova combinada somente para mulheres. Envolve 7 modalidades do atletismo. 100 metros com barreiras, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, corrida de 200 metros e 800 metros. Vence o atleta que conseguir maior quantidade de pontos no geral. Certo? Tranquilo, né?
As provas. O atletismo é composto por 6 provas oficiais com equipes masculinas e femininas. Tá? As corridas, a gente viu, né? As rasas com barreiras e obstáculos, marcha atlética, revezamento, saltos, arremesso, lançamentos e as combinadas, que é o heptatlo e o decathlon. Nós temos corridas rasas, tá? Se dividem em 3 grupos. Tá? Velocidade ou curta distância. 100 metros, 200 metros, 400 metros. Meio fundo, 800 metros e 1.500 metros. E as de longa distância ou de fundo, 5.000 metros e 10.000 metros. Nas corridas com barreiras, o atleta precisa chegar ao final do trajeto saltando por cima das barreiras empilhadas na pista. Essa modalidade é dividida em 100 metros feminino e 110 metros com masculino. E os 400 metros masculino e feminino. A barreira ela tem uma altura, que é sempre uma curiosidade, de 1,20 m. Tá? Já as corridas com obstáculos ocorrem nas modalidades de 2.000 metros e 3.000 metros. E cada volta na que o atleta faz na pista, ele precisa saltar em 4 obstáculos e um fosso de água. Tá? A marcha atlética. A marcha atlética ela é executada por uma progressão dos passos. Tá? Tal prova é dividida em 20 km no feminino, 20 e 50 no masculino. A regra diz que os atletas devem correr sem tirar totalmente os pés do chão. Tá? Há árbitros ao longo do percurso que verificam o cumprimento das regras e advertem aos atletas, os quais podem ser eliminados após 3 advertências. Os saltos. Existem as corridas de salto vertical, tá? Representada pelo salto em altura, na qual o atleta, após uma corrida, precisa saltar sobre o sarrafo, sem derrubá-lo. Existe também o salto com vara, que tem o mesmo objetivo da modalidade anterior, mas com o apoio do sarrafo. Já as provas de salto horizontal englobam o salto em distância e o salto triplo. No primeiro, o atleta corre em uma raia da pista e salta com os 2 pés caindo numa caixa de areia, na maior distância possível. Já o salto triplo é uma combinação de 3 saltos consecutivos que se finalizam com a queda na caixa de areia. Assim como no salto em distância, ganha quem alcançar a maior distância. O salto com vara. No salto com vara, o comprimento das varas mede entre 2 metros e 80 centímetros a 3 metros e 40 centímetros, tanto para homens como para mulheres. Para realizá-las, o atleta corre 20 metros, tomando impulso com uma vara flexível. Saltam sobre uma barra, que também pode ser chamada de sarrafo, tá? O objetivo é não derrubar o sarrafo, o nome dado a essa barra que nós temos, tá? Aqui nós temos uma figura, tá, que mostra bem o salto com vara. Tá? O tamanho da vara varia de acordo com o atleta. Aqui nós temos mostrando mais ou menos como fica o atleta segurando a vara. Tá? Nós temos aqui toda a sequência que o atleta faz até chegar o momento do salto. Tá? Nós temos a corrida, fundamental para dar impulso para o salto. Quando mais rápida for a corrida, mais alto será o salto. Tá? A preparação. Antes de saltar, o atleta posiciona a vara em um ângulo de quase 20 graus. Aqui, ó. Ele posiciona a vara
aqui. Nós temos o desenho mais detalhado aqui. A vara se encaixa aqui, tá? Esse apoio aqui, né, que como já disse, fica um nível abaixo do solo. Chega o momento do salto, o atleta precisa dar um empurrão final para conseguir ultrapassar o sarrafo, aqui. Tá? O voo vem com uma combinação da flexibilidade da vara e a energia acumulada do atleta que consegue erguer as pernas. Tá? Barbada, né? A gente olha assim, parece que é muito fácil, mas chega na hora, meu Deus, só o peso de erguer a vara já é muito grande. Né? Então, os atletas eles têm que estar bem preparados fisicamente para conseguir executar essa prova. Nós temos o salto em altura. Tá? As técnicas e o equipamento do salto. 1. Impulso. O atleta se posiciona com força com uma perna e começa a girar o corpo. Isso aqui. O voo. O atleta gira até ficar de costas para o sarrafo. Ó. O arco. O atleta baixa os ombros e deixa as costas arqueadas para ultrapassar o sarrafo. Tá? Aterrissagem. O atleta eleva o peito e as pernas para não tocar no sarrafo antes de aterrissar os ombros. Então, isso aqui. Tá? Aqui nós temos, né, a linha, né, de 15 metros, o sarrafo tem a extensão de 4 metros e o peso de 2 quilos, tá? E a elevação de 5 a 2 centímetros. Tá? Ele vai sendo elevado de 5 a 2 centímetros. A área de aterrissagem, tá? Que é um colchão de 5 metros por 3 metros. Suporte que segura o sarrafo. Isso aqui é o mais legal, ó. É o apoio do sarrafo no suporte, tá? Ele não tem nada que prenda ele só é apoiado em cima desse suporte. As técnicas do salto em altura, né, galera? Existem algumas técnicas para ultrapassar o sarrafo. Nós temos o tesoura, tá? O tesoura, vamos voltar lá daqui a pouco. Aí. Nós temos o tesoura, tá? Que é quando uma pessoa se posiciona paralelamente ao sarrafo ou travessão a uma distância do comprimento de um braço e mantém a distância de 1/4 da barra em relação ao suporte direito. Então vem correndo, ó, e ultrapassa, né, com o formato das pernas em tesoura. É utilizado quando essa técnica? Em competições a nível escolar, né, gente? Aqui nós temos o rolo ventral. O atleta bate o pé de apoio no chão, inclina o tronco para trás e lança a perna livre para o alto. Na elevação, lança a perna livre para o alto e os braços para frente, ao mesmo tempo. Inicia uma rotação do tronco com o abdômen voltado para o sarrafo. Tá? Então vem, ó, joga a perna para o alto, né? E faz o rolo sobre o sarrafo. Tá? E nós temos aquele que nós vimos ali, né, na primeira demonstração, que é o Frisbee Flop. Consiste em chegar correndo em grande velocidade até a barra e decolar com o pé esquerdo, passando a barra primeiramente com a cabeça virada para cima,
seguido do salto de costas. A estreia internacional dos saltos não podia ter sido em melhor palco, os Jogos Olímpicos de 1968, na cidade do México. Esse que é o salto mais utilizado nas competições de atletismo. Nós temos o salto em distância. Tá? É bem simples, tranquilo. Tá? Inicialmente um esporte exclusivo para homens, tornou-se um esporte olímpico também para mulheres em 1948. Esporte altamente técnico e exige uma corrida de aproximação rápida. Os dois últimos passos bem calculados, antes da tábua do salto. Uma impulsão explosiva e um voo longo em uma queda bem equilibrada. Tá? Nós temos aqui, no número 1, impulso. Tá? Como em todas as técnicas, uma boa elevação no impulso é crucial. Tá? 2. Pedalando. Os atletas e os braços se movem como se o atleta estivesse pedalando no ar. A inclinação. O tronco é empurrado para deslocar o centro da gravidade para frente. Aí nós temos a queda na caixa de areia, que é a caixa de areia. Tá? Caixa de aterrissagem. Preenchida com areia e é umedecida depois de cada salto. A areia é aplainada com rolo para ficar no mesmo nível da pista e registrar a distância do salto. A tábua de salto, colocada a pelo menos 1 metro da caixa de aterrissagem, representa o limite do atleta antes de realizar o salto. Se pisar além da tábua, o salto é inválido. Tá? Se o atleta pisar aqui, o salto é inválido. Ele tem que pisar na tábua ou até mesmo antes da tábua, não tem problema. Só depois da tábua que não é permitido, é considerado salto inválido. A pista, os atletas buscam a maior velocidade possível, coordenam as passadas para posicionar o último passo que tem que acontecer antes no limite da tábua de saltos. Tá? É o que a gente estava conversando agora. Certo? Então, o atleta tem a distância para executar a corrida. Né? Normalmente, os atletas profissionais já contam as suas passadas até a tábua. Então, ele já sabe quantas passadas ele tem que dar antes de ultrapassar o limite da tábua. Tá? O salto triplo. Tá? Como é realizado o salto triplo? O atleta pisa com o pé esquerdo, primeiro salto com o pé esquerdo, ele pisa com o pé esquerdo no segundo salto, tá? Pisa com o pé direito e salta na caixa de areia. Então ele vai, pisa com o pé esquerdo, pisa com o pé esquerdo, pisa com o pé direito e salta. Nós temos ainda os revezamentos, tá? Na corrida por revezamento, cada equipe é formada por 4 corredores. Cada equipe ocupa uma raia da pista e ganha aquela que completar em menor tempo o percurso, que é dividido em 4x100 ou 4x400. A regra é: cada um desses atletas faz 1/4 da prova. Ao fim do seu percurso, o atleta entrega o bastão para o atleta seguinte. Se o bastão cair no chão, o atleta que irá receber o bastão deve pegá-lo, tá? Uma das coisas que acontece bastante é quando o bastão cai no chão, o atleta que está atrás, tá? Ele não deve pegar o bastão e entregar de novo. E sim, quem deixou o bastão cair no chão. Tá? Se foi esse atleta que deixou cair o bastão no chão,
ele tem que pegar o bastão e seguir a corrida, tá? Arremessos e lançamentos. Essa prova é bem dividida em 4 modalidades, tá? Que é o arremesso de peso, com 4 quilos para o feminino e 7,26 quilos para o masculino. O lançamento de dardo, com 800 gramas no masculino e 600 no feminino. O lançamento martelo, com peso de 726 quilos para o masculino e 4 para o feminino. E o lançamento de disco, com 2 quilos no masculino e 1 quilo no feminino. Tá? Arremesso de peso. Nós temos, eu vou deixar os arremessos para a próxima aula, tá bem, galera? Senão a gente ultrapassa aí o nosso tempo